Está passando o carnaval na França, como a cidade está aí sem vice-prefeito, né? Desde que Carlos Souza assumiu vaga na Câmara Federal, quem está interinamente como prefeito de Manaus é o presidente da Câmara, Isaac Tael, o vereador Isaac Tael. Pois é, o vereador disse que não iria tomar grandes medidas, que não ia tomar grandes decisões durante esse período, mas ele não tinha ideia do trabalho que ele ia acabar tendo à frente da prefeitura. E é sobre esse e outros assuntos que a gente conversa agora com o prefeito em exercício de Manaus e presidente da Câmara Municipal, vereador Isaac Tael. Como vai, vereador? Tudo bem? Bom dia. Em pleno carnaval não é só a gente que trabalha não, né? O pessoal da prefeitura também está trabalhando hoje, né? Com certeza, está todo mundo de plantão. Bom, como eu acabei de falar, o senhor não pretendia tomar grandes decisões durante essa ausência do prefeito amazonino, mas a questão do aumento, da possibilidade de aumento da taxa do preço da nossa conta de água acabou caindo nas suas mãos. Né? O que o senhor pretende fazer a respeito disso? Bem, primeiramente, aquilo que nós prometemos desde o início, ao adentrar a Câmara Municipal, nós iríamos fazer em temas polêmicos, qualquer assunto polêmico, nós iríamos debater. Não houve uma audiência pública para explicação do aumento da tarifa da água. Principalmente porque a água não está sendo bem servida na cidade. Exato. Então, no momento do carnaval, ter uma notícia dessa é preocupante, porque não faz nos dias que não são feriados. Então, automaticamente... Aproveita aí que as atenções estão voltadas para a festa e vem uma medida como essa, uma decisão como essa, né? Eu estou para representar a população. Nós estamos entrando com a medida no Ministério Público, na Justiça, a Procuradoria está elaborando documento pela Câmara para suspender até ter uma audiência pública para o entendimento entre a sociedade e a água do Amazonas. Pois é, a gente abriu o jornal de hoje falando dessa questão da segurança, né, da violência durante o carnaval. O IML estaria funcionando sem viaturas. Né? Como é que fica? Isso é uma questão muito preocupante, até pela questão desse momento, porque no carnaval geralmente a violência acaba aumentando mais. Né? Como é que vocês tratam esse tipo de questão? A questão de investimentos para o IML, eu sei que isso é uma questão estadual, mas isso também interessa à cidade. Pelo que nós estamos notando, quem sempre deu cobertura, às vezes era o pronto-socorro, que tinha uma ambulância que levava a pessoa que tinha sofrido o óbito ao IML. Porque tem poucos carros com geladeiras, né, para que se leve esse corpo ao IML. Isso, com o aumento das vítimas, que é no carnaval e nos outros dias que são de feriado, acabam acumulando, acho, o serviço. O senhor como presidente da Câmara, o senhor está como governador, prefeito em exercício, perdão, mas o senhor como presidente da Câmara dos Vereadores, como é que fica essa questão, essa discussão na Câmara? Pretende, pelo menos, fazer com que esse assunto ele seja discutido e sirva até mesmo como pressão, né, para que haja investimentos? Com certeza, porque primeiro se esqueceram a responsabilidade do corpo. Porque se uma funerária for levar um corpo desse, acaba você tendo problemas. Se foi uma vítima do homicídio, como é que fica essa vítima? Essa pessoa que está levando o corpo, será que ela é responsável por esse corpo? Pois é, um corpo ficar esperando. Teve um assassinato hoje pela manhã, o corpo da vítima, conhecida como Márcia, foi o nome que chegou para a gente, apenas esse, ficou esperando 3 horas por socorro. Quer dizer, o corpo fica lá, estirado no chão, todo mundo fica vendo criança passando por ali, quer dizer, né, é complicada essa situação. E essa é uma situação que nós temos um homicídio. Imagine aqueles que têm óbito sem o diagnóstico realizado. Nós vamos estimular também o SVO, que esse é um projeto que foi aprovado em 96, e nós vamos conversar com a Prefeitura sobre isso também. Realizar a audiência, porque o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, você tem o óbito e não sabe de que morreu. Então, hoje o IML não tem esse papel, só tem um papel para acidentes graves, em 24 horas, eles podem dizer qual foi a causa do óbito. Presidente, como é que é o seu relacionamento com o prefeito, né? O senhor era líder do prefeito, depois o senhor teve um problema com ele, deixou de ser, disputou a presidência da Câmara, venceu, agora o senhor está na prefeitura. O senhor é ou não é inimigo político do prefeito amazonino? Olha, nós estamos em posições contrárias, isso aí a gente tem que entender. Então é um inimigo político? Eu acredito que um adversário político. O inimigo é aquele que realmente quer sempre o negativo do outro. Nós somos adversários em ideias políticas. Hoje, eu tenho um princípio que é justamente algo que nós estamos em comum, que é a cidade. Nós não podemos trazer mazelas para a cidade, porque eu tenho alguma coisa ao contrário ao prefeito. Nós estamos se unindo num ponto
que é hoje, que é a minha função interina, e de tentar ajudar a cidade. E a cidade não pode sofrer com isso. Tem que ter alguém que responda. E eu tenho que ter equilíbrio, e tenho que ter transparência e coerência no momento em que a cidade precisa de um prefeito. Na última sexta-feira nós falamos aqui da questão de transporte, do plano diretor também da cidade, né? Que foi um assunto escolhido pelos próprios telespectadores. E aí, a última revisão do plano diretor de Manaus foi em 2002, né? No ano passado a prefeitura deu início aí a um processo de revisão desse plano diretor, mas quando o documento chegou na Câmara Municipal aí para apreciação, aí veio o Ministério Público e determinou que o processo fosse suspenso, porque aí a prefeitura não teria ouvido os moradores na execução desse plano diretor. E esse plano diretor sai ali da Câmara, né? São os vereadores que propõem várias emendas e tudo mais. Como é que está esse processo? Eu tive quinta-feira com o Ministério Público. Primeira visita, fomos até o Ministério Público para saber qual é a realidade que existia, então, em relação ao plano diretor. Foi colocado alguns itens da suspensão por causa da falta de audiência, mas tem outro item. Faltava o plano terrestre, o plano de transporte, porque a cidade não pode ficar só com o plano diretor pela metade. Naquela ocasião nós questionamos, inclusive a prefeitura, pela falta daquele componente. Porque se você vai analisar, tem que analisar como um todo. Porque são 10 anos que nós vamos deixar para ser revisado depois. Então a preocupação nossa é estimular a prefeitura a ter os calendários logo para terminar esse plano diretor. E pelo que eu fiquei sabendo através do Ministério Público, como alguns secretários não estão em Manaus, vão mandar para a Câmara Municipal, que estimulei por ofício, as datas dos calendários em abril, para começar as audiências públicas nos bairros. Isso é importante, porque nós falamos de área de risco, falamos de tudo, área verde, um ambiente que está sendo agredido, e nós não temos um planejamento estratégico, que é o plano diretor, para 10 anos. E aí a região metropolitana da cidade entra também nessa questão do plano diretor, não é isso? Com certeza, a discussão ela é como um todo, então nós temos que ter medidas de proibições, medidas boas, né, medida insatisfatória para a população também. Porque todo mundo invade uma área que não é área de ser usada para suas casas. Pelo menos não deveria, né? Não deveria. Agora, essa questão do plano diretor tem prazo até 2012 para que ele seja definido, votado, colocado em prática. Ou seja, é pouco tempo, que é uma discussão muito grande e todo mundo quer participar, né? Principalmente as comunidades mais envolvidas. Será que dá tempo de concluir esse cronograma aí? Olha, nós vamos forçar a prefeitura a fazer tudo, porque eu fiquei sabendo do Ministério Público, se não fizerem até 2012. Corretamente, vai ter improbidade administrativa do prefeito e com correspondência a presidente da Câmara. Então eu não quero cometer nenhum ato de improbidade, que não somos responsáveis, nós somos somente fiscalizadores na aplicação do projeto do plano. Então nós temos que colocar em debate a partir de abril e aumentar as audiências. Eu acho que dá para fazer. Basta o bom senso de ambas as partes, a população entende, só que nós temos que estimular órgãos competentes, pessoas também que entendem do planejamento, para que possa ser feito um planejamento perfeito para a cidade por 10 anos. Técnicos que deem opiniões técnicas, isentos da política. Com certeza. Isso é importante para todos nós. Nós temos que ter uma cidade para 10 anos bela, não uma cidade somente no papel. Porque a discussão no Ministério Público era em relação à execução do plano. Como é que fica aquilo que já está errado? Como é que fica as punições? Então tudo isso nós temos que discutir para que a população saiba que existe alguém que esteja procurando melhorar a cidade. Bem, voltando a falar da questão, né, do mandato, né, de prefeito, o senhor que está como prefeito em exercício, o senhor que disse que não tomaria grandes medidas, né, já começou com essa história da questão da água. Tem mais alguma medida, alguma grande decisão que vai ficar marcada aí durante esse processo? Ou seja, como é que o senhor pretende entregar, devolver o cargo ao Amazonino Mendes? Eu acho que tranquilo, né? Eu acho que tudo isso que ocorreu de uma maneira que estão acostumados a fazer essas medidas em feriado, nós já estamos esperando qualquer medida que seja impopular, né? Quer dizer, a medida da água é uma impopular e trazer tudo isso que for apresentado nesse período que eu esteja, vou colocar em debate e vou suspender. Então essa é a nossa preocupação, para que devolva para a prefeitura aquilo que é devido e de uma maneira que o prefeito entenda que eu estou também blindando a prefeitura em algo que não deveria ser colocado no período de festas.
A direção pediu para encerrar já a entrevista, mas eu queria só mais uma perguntinha aí que eu queria que a direção autorizasse a respeito daquela famosa declaração do prefeito que virou até uma piada. Todo mundo fala, né? Agora todo mundo fala para os outros morram, então está explicado. E isso foi motivo de um pedido de impeachment também, né? Nós fizemos aqui uma pesquisa no dia que o prefeito deu essas declarações e 80%, né, Regina? Quase 80% dos nossos telespectadores estavam a favor do que o prefeito disse. Nos surpreendeu o resultado da nossa pesquisa. 80% a favor do que ele disse, né? Eu queria saber a opinião do prefeito em exercício e também rapidamente a respeito desse pedido de impeachment. Foi uma colocação infeliz no momento inapropriado. Eu acho que todos nós temos emoções, mas o fato de externar uma situação dessa acaba comprometendo a nossa imagem. Imagem de quem governa, imagem de quem tem equilíbrio. É a mesma coisa que se alguém procurasse o médico, desse um soco no médico, o médico não pode revidar, porque ele é o último socorro que você espera de solução. Eu entendo por esse lado. Então eu acho que foi infeliz. Eu acho que como houve retratação do prefeito, nós entendemos que existe uma retratação, mas também eu não posso deixar de colocar em pauta tudo aquilo que foi colocado na Câmara. Mas isso é motivo para o prefeito perder o cargo? Isso, com esse não, pedido de não impeachment? Não, na minha opinião não é. Só que existe um pré-requisito, não existe censura no regimento interno. Existe ou impeachment causado pelo decoro, ou então não tem nada que seja colocado. Ou então seja, nós estamos revisando. Seria uma tempestade em copo d'água, então. Acho que é muita coisa para um assunto que nós temos muito mais assuntos polêmicos para ser resolvido, mas eu não posso me manifestar porque eu sou presidente. Eu só acho que tem que ser revisto esse regimento interno para que a gente possa ter os critérios reais. Agora, aquele que se sente lesado, que é o caso que aconteceu no Pará, que o pessoal veio se manifestar aqui, houve manifestação no Brasil todo. Okay. Então, tudo isso já foi um motivo. Agora, hoje nós não podemos viver desse motivo. Nós temos uma sociedade que precisa ser olhada, as áreas de risco que tem que ser revistas, o plano diretor, a dengue. Nós temos vários assuntos que são importantes para a cidade. Okay. Então, eu espero o equilíbrio da Câmara em relação a esse assunto. Muito obrigada pela participação. Então, como diria o prefeito Amazonino, então está explicado, né? Obrigado pela presença hoje no Ponto Crítico.